Há muito tempo, em uma pequena vila conhecida como Froshivali, situada no coração de uma floresta sombria e congelada, os moradores viviam sob a constante ameaça do espírito do inverno. Dizia-se que esse ser misterioso habitava as entranhas geladas da floresta, surgindo apenas nas noites mais frias e desoladas, para espalhar medo e pavor entre os habitantes da vila. O espírito do inverno era descrito como uma figura alta e esguia, envolta em um manto de gelo e neve, com olhos que brilhavam como estrelas congeladas, e mãos que podiam congelar a alma de qualquer ser vivo que ousasse cruzar seu caminho. Sua presença era acompanhada por um frio intenso que penetrava os ossos, e uma sensação de desespero, que fazia até os mais corajosos tremerem de medo. Ninguém sabia ao certo a origem do espírito do inverno. Alguns diziam que ele era o guardião da floresta, protegendo-a da invasão dos homens, enquanto outros acreditavam que ele era uma alma atormentada em busca de vingança pelas injustiças cometidas contra ele em vida. O que todos concordavam, no entanto, era que evocar o nome do espírito do inverno era um convite para a ruína e a desgraça. Certa noite, durante o auge do inverno, a vila de Froshivali foi assolada por uma tempestade de neve sem precedentes. Os ventos uivavam nas árvores, a neve caía em grandes flocos, e o frio cortante penetrava até mesmo as paredes das casas mais sólidas. Os moradores da vila reuniram-se na taverna local, em busca de abrigo e calor, mas mesmo ali não estavam a salvo do terror que se aproximava. Enquanto a tempestade rugia lá fora, um velho peregrino entrou na taverna, tremendo de frio e com um olhar de terror nos olhos. Ele contou uma história arrepiante sobre seu encontro com o espírito do inverno na floresta, descrevendo como a figura sinistra o havia seguido, sussurrando palavras geladas em seu ouvido, e ameaçando arrastá-lo para as profundezas geladas de seu reino obscuro. Os moradores da vila ouviram em silêncio, com os rostos pálidos de medo. Alguns desacreditaram do velho, alegando que ele estava delirando devido ao frio e à exaustão. Mas outros reconheceram a verdade por trás de suas palavras, pois sabiam que o espírito do inverno era uma presença real e poderosa, capaz de semear o caos e o desespero onde quer que passasse. Enquanto a noite avançava e a tempestade continuava a rugir lá fora, a vila de Froshivali mergulhou em trevas e angústia. Os moradores trancaram suas portas e janelas, rezando para que o espírito do inverno os poupasse de sua fúria gelada. Mas suas preces foram em vão, pois o ser sinistro estava determinado a espalhar o terror e a destruição entre aqueles que ousavam desafiar seu poder implacável. À medida que a noite avançava, relatos macabros começaram a surgir na vila: pessoas desaparecidas sem deixar rastro, casas cobertas por uma camada de gelo espesso, sons estranhos ecoando pela floresta. O espírito do inverno estava à espreita, observando cada passo dos moradores da vila com seus olhos brilhantes e sua presença gélida. Uma jovem corajosa chamada Elara decidiu enfrentar o espírito do inverno, sabendo que a vila não sobreviveria se não fosse detida. Armada apenas com uma tocha e sua determinação, ela partiu em busca do ser sombrio que assolava Froshivali, ignorando os avisos e as súplicas daqueles que tentaram dissuadi-la. Seguindo as pegadas congeladas na neve, Elara adentrou na floresta profunda, onde o ar era cortante e o silêncio opressivo. A cada passo, o frio se intensificava e a sensação de ser observada crescia, mas a jovem persistiu em sua jornada, guiada por uma determinação feroz e por um desejo ardente de proteger sua vila da ameaça do espírito do inverno. Finalmente, após horas de caminhada exaustiva, Elara chegou ao coração sombrio da floresta, onde uma figura alta e esguia a esperava, envolta em seu manto de gelo e neve, os olhos brilhando com uma intensidade gélida. O espírito do inverno ergueu uma mão pálida em sua direção, lançando uma rajada de ar gelado em sua direção, mas a jovem não recuou. Com um grito de desafio, Elara brandiu sua tocha contra o ser sinistro, lançando chamas dançantes em sua direção. O espírito do inverno recuou, uivando de dor, enquanto o calor da chama queimava sua forma gelada. Mas, mesmo ferido, o ser sombrio não desistiu, avançando com uma determinação implacável, em direção à jovem corajosa. Em um último ato de desespero, Elara ergueu sua tocha ainda mais alto, invocando todo o fogo e a luz que possuía em seu interior. As chamas se ergueram até o céu noturno,
iluminando a floresta congelada com seu brilho ardente. O espírito do inverno recuou diante da luz intensa, soltando um grito estridente de agonia, antes de desaparecer nas sombras geladas da floresta, para nunca mais ser visto. Com o retorno da luz e do calor, a tempestade de neve cessou, e a vila de Frostivale foi libertada do domínio do espírito do inverno. Os moradores saíram de suas casas, maravilhados com a mudança repentina que havia ocorrido, e encontraram Elara de pé no centro da floresta, a tocha erguida triunfante em suas mãos. A jovem corajosa foi aclamada como a heroína de Frostivale, aquela que desafiou o poder do espírito do inverno, e emergiu vitoriosa. Sua coragem e sua determinação inspiraram os habitantes da vila a nunca mais temer as sombras geladas da floresta, pois sabiam que, enquanto houvesse luz e calor em seus corações, o mal jamais prevaleceria sobre eles. E assim, a vila de Frostivale viveu em paz e prosperidade pelos anos que se seguiram, lembrando-se sempre da noite em que o espírito do inverno foi derrotado pela bravura de uma jovem destemida. E o ser sinistro, envolto em seu manto de gelo e neve, permaneceu nas profundezas sombrias da floresta, uma lembrança assustadora da fragilidade da humanidade diante das forças sombrias que habitam o mundo. O espírito do inverno é uma figura lendária que está presente em diversas culturas ao redor do mundo, cada uma com suas próprias versões e interpretações. Suas origens remontam a tempos antigos, quando as pessoas tentavam dar explicações para os fenômenos naturais que testemunhavam. Uma das interpretações mais comuns do espírito do inverno é a de uma entidade trazendo o frio e a neve para a Terra durante os meses mais rigorosos do ano. Em algumas culturas, o espírito do inverno é retratado como uma figura benevolente, que traz a beleza e a pureza da neve, enquanto em outras é visto como um ser malévolo, que traz consigo sofrimento e a dificuldade. Em muitas tradições folclóricas, o espírito do inverno está associado a rituais e festivais realizados durante o inverno, como forma de honrar e apaziguar a figura misteriosa que traz consigo o frio e a escuridão. Acredita-se que fazer oferendas e celebrar a chegada do inverno ajudava a garantir que o espírito do inverno fosse gentil e não causasse estragos. Além disso, o espírito do inverno muitas vezes é representado como uma figura mística, com poderes sobrenaturais para controlar o clima e as condições meteorológicas. Em algumas lendas, o espírito do inverno é retratado como um guardião dos animais e plantas durante a estação fria, protegendo-os do rigor do clima e garantindo sua sobrevivência. Em resumo, as origens do espírito do inverno são profundamente enraizadas nas crenças e mitologias antigas das diversas culturas ao redor do mundo, refletindo o fascínio humano pela natureza e pelos mistérios que a cercam. A figura do espírito do inverno continua a inspirar histórias e lendas até os dias de hoje, mantendo viva a magia e o encanto da estação mais fria do ano. Uma lenda popular sobre o espírito do inverno é a história de uma jovem camponesa chamada Elara, que vivia em uma remota vila coberta de neve nas montanhas. Diz a lenda que Elara era conhecida por sua bondade e generosidade, sempre ajudando os vizinhos que enfrentavam dificuldades durante o inverno rigoroso. Numa noite de tempestade de neve, Elara encontrou um misterioso estranho à sua porta, tremendo de frio e fome. Ela o acolheu em sua humilde cabana e cuidou dele, sem fazer perguntas. Para sua surpresa, o estranho revelou-se o espírito do inverno, disfarçado de homem para testar a bondade das pessoas da vila. Impressionado com a generosidade de Elara, o espírito do inverno decidiu recompensá-la. Na manhã seguinte, a vila acordou para encontrar os campos cobertos de flores e árvores frutíferas, um milagre em meio ao inverno. Elara foi abençoada com uma colheita farta e o amor eterno do espírito do inverno, que jurou proteger sua vila e garantir que nunca mais sofressem com a fome e o frio. Outra lenda conta a história de um lenhador que, em uma noite de inverno implacável, encontrou-se perdido na floresta coberta de neve. Desesperado e sem esperanças, ele fez uma prece ao espírito do inverno, pedindo por proteção e orientação. Para sua surpresa, uma luz misteriosa apareceu entre as árvores, guiando-o de volta para o caminho certo. O lenhador seguiu a luz até chegar a uma clareira encantada, onde encontrou o espírito do inverno, em sua forma mais majestosa, um ser de luz e gelo, cercado por flocos de neve cintilantes.
O espírito do inverno revelou ao lenhador que estava impressionado com sua coragem e determinação diante das adversidades, e concedeu-lhe o dom da sabedoria e da proteção durante os invernos que viriam. Essas lendas e muitas outras são contadas em diferentes culturas ao redor do mundo, para celebrar a figura enigmática e poderosa do espírito do inverno. Elas refletem a reverência e o respeito humano pela natureza e pelas forças misteriosas que moldam o mundo ao nosso redor, lembrando-nos de que, mesmo nas noites mais frias e escuras do inverno, ainda há luz, calor e esperança. Uma antiga lenda nórdica fala sobre o espírito do inverno, conhecido como Froststinar, que era visto como um ser imponente e temível que reinava sobre as terras congeladas do norte. Diz a lenda que os Froststinar eram seres gigantes de gelo e neve, cuja respiração gélida era capaz de congelar tudo o que tocavam. Em uma dessas lendas, um jovem caçador chamado Elwek enfrentou o desafio de conquistar o espírito do inverno, para provar seu valor e ganhar a admiração de seu povo. Munido de seu arco e flechas, Elwek partiu em uma jornada rumo às montanhas geladas, onde o espírito do inverno era dito habitar. Após enfrentar inúmeras provações e desafios, Elwek finalmente se deparou com o Froststinar, uma figura colossal feita de gelo e sombras, cujos olhos brilhavam como estrelas congeladas. O espírito do inverno desafiou Elwek a provar sua coragem e determinação, testando sua habilidade como caçador e sua resistência contra o frio congelante. Elwek aceitou o desafio sem hesitar, enfrentando os ventos cortantes e as criaturas malignas do gelo que o espírito do inverno enviava em seu caminho. Com coragem e astúcia, Elwek conseguiu superar cada obstáculo, mostrando sua determinação e bravura diante da adversidade. Impressionado com a coragem e a perseverança de Elwek, o espírito do inverno se revelou como uma entidade antiga e sábia, guardiã das terras congeladas do norte. Em vez de testar Elwek com mais provações, o espírito do inverno o honrou, concedendo-lhe a benção da resistência contra o frio, a sabedoria para caçar nas terras geladas e a proteção do gelo e neve, durante suas jornadas futuras. Assim, Elwek retornou à sua vila, sendo recebido como um herói, e sua história se tornou uma lenda entre seu povo, lembrando a todos que, mesmo nas mais duras condições do inverno, a coragem, a determinação e o respeito pela natureza podem conquistar até mesmo os mais temíveis espíritos do inverno.